Pai do Senhor, meus amados irmãos, Evanilson Davi, aqui no canal Chega Mais Perto, para a honra e glória do Senhor Jesus, como Ele tem nos permitido fazer um vídeo semanal, né, para que a gente se encontre semanalmente. Meus amados, hoje temos um assunto novamente muito interessante para tratar, tá? E como tema eu trago, dá para escutar? Trago isso, o que eu daria ao Senhor pela minha salvação. Trago o que diz essa música de Antônio Cirilo. Não sei se dá para ouvir, mas o tema é esse, o que eu daria ao Senhor, tá? Pela minha salvação. Então, vamos fazer uma breve oração antes, para que o Senhor nos abençoe, tá? Amado Deus, glorioso Rei, sobre todos nós, sobre cada pessoa dessa terra, sobre cada nação. Meu amado, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, para que a gente entenda a mensagem que será dita agora, para que o Senhor fale de forma agradável, de forma santa, e que o nosso coração venha a se voltar para Ti, meu amado. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Meus irmãos, iniciamos então. Iniciaremos hoje com 2 textos, referência. Falaremos mais, no entanto, 2 ou 3. Posso usar, talvez seja bom usar 3 aqui, tá? Vai estar escrito o primeiro em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis 4, versículos 3 e 4. Está escrito da seguinte forma, meus irmãos. E, no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Finalizamos o primeiro texto, né? O segundo texto vai estar escrito em Mateus. Novamente, Mateus aparecendo aqui nos vídeos da gente, né? E vai estar escrito em Mateus 25, capítulo 25, versículo 21, tá? Disse-lhe o seu Senhor, né? Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel sobre poucas coisas, e eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu Senhor. Nós falaremos esses versículos aqui e vamos analisar cada um deles. A terceira literatura vai estar em 1 Coríntios, versículo 4, capítulo 2. Está escrito da seguinte forma. Além disso, é requerido dos ceifeiros, despenseiros, que significa administradores. Além disso, é requerido dos administradores que cada homem seja achado fiel. Meus amados, aqui nós temos muita coisa a se falar, né? Primeiro entenderemos o que acontecia no início da humanidade, com Deus, quando Deus criou Adão e Eva, né? E aqui, no capítulo 4, vai falar um pouquinho antes, né? Vai falar o seguinte, ó. E Adão conheceu Eva, sua mulher, teve relações com ela, e ela concebeu e teve Caim. E disse, concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era um cultivador de terra. Meus irmãos, aqui nós temos as profissões mais antigas. Como sabe disso, Evanilson? A Bíblia está nos dizendo. O pastor de ovelhas, o cuidador de ovelhas e o lavrador de terra, o agricultor. Não é isso? E aí o que acontecia? Acontecia de que eles tinham um trabalho. Porque quando foram expulsos do Éden, Deus falou, né, de que eles viveriam do suor do próprio rosto. Viveriam do trabalho. Teriam que passar a trabalhar ali. E desde lá, nós temos essa
atribuição, né? Nós somos atribuídos a trabalhar. Achou que eu ia falar outra coisa? Tava errado não, muito errado não. Mas brincadeiras à parte, né? Todas as pessoas, meus irmãos, tinham que fazer uma oferta a Deus. Porque ainda que nós trabalhamos, ainda que eles trabalhavam naquela época, ainda que nós trabalhemos nessa época, quem dá de verdade o sustento, quem produz aquilo tudo, quem permite que a gente tenha esse sustento, que a gente tenha a nossa prosperidade, é Deus. Ainda que eles tenham sido castigados, nós temos sido castigados, expulsos do jardim do Éden, tendo que trabalhar, tendo que ter o nosso próprio suor para conseguir alguma coisa, quem permite que tenhamos alguma coisa é Deus. Conseguem enxergar dessa forma, entender dessa forma? Caim sabia disso, Abel sabia disso, né? Que quem permite o nosso sustento, que quem permite a nossa prosperidade é o Senhor. Quem dá isso tudo é o Senhor. Entendem isso, meus irmãos? Conseguem enxergar isso que está escrito dessa forma? Não no texto que lemos apenas, mas na literatura inteira da Bíblia, né? No contexto da Bíblia geral aqui em Gênesis, está escrito isso. Está dizendo isso. Quem permite é Deus, quem dá é Deus. E sabendo disso, Caim e Abel, eles faziam ofertas a Deus. Ofertas, Evanilson? Sim. E o que significa essas ofertas? O que eram essas ofertas? Deveria ser dar o melhor do que eles produziam, o melhor do que eles tinham a Deus. Entendem isso? Não? Não ficou tão claro? Imagine só o seguinte, ó. Nós ganhamos 2 mil, 6 mil, 7, 8, 12 mil reais por mês. Entendem? E se ganhamos isso, se temos um salário que consegue nos sustentar, por que temos? Porque Deus nos permite isso. Se Deus nos permite, meus amados irmãos, é justo que o nosso coração se alegre, assim como Abel, se alegre em dar ao Senhor em agradecimento, em dar as primícias, em dar aquilo que é melhor do nosso ganho, dar aquilo que é melhor do nosso ganho a Deus. Entendem isso? Assim Caim fez, assim Abel fez. Não, Caim não fez, não deu o melhor. Na verdade, Caim deu uma oferta onde Deus pode ter recebido. Não diz que ele não recebeu ou que recebeu. No entanto, Deus ficou muito grato com a oferta de Abel. Por quê? Porque Abel era um cuidador de ovelhas e Caim era um agricultor? De forma nenhuma. De forma nenhuma foi por causa da profissão, mas por causa do que existia no coração de cada um deles. Abel deu com muito desejo de agradar a Deus. Entendem isso? Abel tinha uma necessidade de dizer obrigado, Deus, por tudo que o Senhor me deu, por toda essa produção aqui que o Senhor me deu. Obrigado, então eu te ofereço o melhor que o Senhor me deu, porque tudo é teu. Abel fez isso no coração dele de forma sincera, deu a Deus o que era melhor. Caim parece não ter feito isso. Caim parece ter feito o quê? Tome aqui uma parte qualquer, Deus. Caim não reconheceu que tudo vinha de Deus. Vocês entendem isso? E não devolveu aquilo que Deus necessita. Evanilson, onde quer chegar com isso? Eu quero chegar de que é justo que a gente dê o nosso melhor, ofereça o melhor dos nossos ganhos a Deus. Está escrito aonde isso? Está escrito onde acabamos de ler? Na história de Caim e Abel. O resultado nós sabemos qual é. O primeiro homicídio da história, né, por inveja, porque Caim não conseguiu agradar a Deus, porque não teve esse interesse no seu coração. Mas Abel teve. Abel teve e agradou a Deus, né? Mas o objetivo não é falar do posterior a isso, né? O nosso objetivo é falar de que o Senhor recebe a nossa adoração, o nosso reconhecimento também com as nossas ofertas daquilo que ganhamos. Entendem isso? Com as primícias daquilo que ganhamos. Entendem isso? O objetivo desse primeiro texto é trazer esse entendimento. No segundo texto, meus irmãos,
nós vamos ler da seguinte forma: disse-lhe o seu senhor, o senhor a quem a pessoa trabalhava, né? Muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel sobre poucas coisas e te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. Analisaremos o terceiro texto junto ao segundo. Assim disse, além disso, é requerido dos administradores que cada homem seja achado fiel. Meus irmãos, aqui há uma palavra direcionada não só para a mente, para nós que desejamos agradar a Deus entregando o nosso dízimo, mas para as pessoas que recebem também, para os administradores, né? Deus diz que nos entregará bastante coisa se somos fiéis em dízimo. É claro, Evanilson está deixando de citar aí Malaquias 3, 8, 10. Não estou deixando. É que esse é o texto mais conhecido, de que trazeis os dízimos a toda e ofertas à casa do Senhor para que haja mais mantimentos. Essa é a mensagem mais conhecida. Eu quis trazer outras para que a gente se embase agora, né? Então a palavra de Deus vai falar em Mateus 25, 21, sobre fostes fiel no pouco e sobre o muito Deus nos colocará. É a palavra dele dizendo que se somos fiel naquilo que recebemos, enquanto recebemos pouco, nós vamos receber muito. E no muito, permaneça fiel. No muito, devemos permanecer fiéis. Entendem? Porque quem permite que ganhemos pouco, quem permite que ganhemos muito, é Deus. Tudo é dele e tudo é para ele. Por isso nós devemos dar a primícia a ele, tá? E aí há um texto interessante no terceiro, não é isso? 1 Coríntios 4:2. Além disso, o que se requer dos despenseiros, em outra tradução tem isso, né? Dos despenseiros, é que cada um seja encontrado fiel. Vanilson, quem são os despenseiros? São os pastores que pedem o dízimo, né? Não somente eles, de forma nenhuma, meus amados. Nós somos despenseiros também. Nós somos administradores também daquilo que recebemos, daquilo que Deus nos dá. Entendem isso? E aí Deus está nos dizendo aqui, ó, eu quero encontrar você que eu dou o sustento. Eu quero encontrar você fiel. Você é um dispenseiro, você é um administrador daquilo que tem recebido. Eu quero encontrar você fiel. Não seja você uma mão fechada, entende? Que vai reter tudo aquilo que eu te der para você mesmo. Não, devolva-me uma parte como gratidão. Faça como Abel. Devolva-me o melhor do que você ganha, do que você recebe. E eu me agradarei de você. Deus tem dito isso de forma clara. Entendem, meus irmãos? Deus tem dito isso. Então nós, Evanilson, eu sou um dispenseiro, eu sou um recebedor, claro. Você é. Agora, o pastor também é. As pessoas que administram a igreja também é. Eu sou um dispenseiro, eu sou um administrador daquilo que Deus me dá. E espero que ele me ache fiel, entregando, né, o melhor, assim como Abel entregou o melhor a Deus. Meus irmãos, existem muitas outras passagens bíblicas, entendem? Mas o que Deus quis nos trazer hoje foi isso, que sejamos fiéis em toda parte. E trouxemos isso para o valor financeiro, porque é tudo permissão de Deus. Nós fizemos a análise de Caim e Abel, que trabalhavam. É tudo permissão de Deus, Ele é quem permite. Mas também há uma cobrança que Deus faz muito forte aos nossos corações. Me dá o melhor do teu tempo. Entendem isso? Dedica tempo a mim, a aprender de mim, a estudar de mim, a me conhecer, a ser uma melhor pessoa nesse mundo e a ser melhor para as pessoas. E eu também vou te reconhecer, eu também vou me agradar de ti. Entendem isso, meus amados? Deus nos direciona essa semana a isso. Dê o melhor do que você tem. Dê o melhor do que você tem, como aquela viúva. Enquanto Jesus observava as ofertas e ofertas que eram dadas lá no templo, ele via pessoas ricas dando muitas doações,
doações de valores altos, né? Isso ele via. No entanto, em um momento ele chamou aos discípulos e disse: olha, vê aquela mulher que depositou apenas 2 moedas de pouco valor financeiro. Em verdade vos digo que ela depositou muito mais do que todos esses outros homens ricos, pois estes depositaram aquilo que lhes sobrara, mas ela depositou tudo quanto tinha. E percebam uma coisa, Deus se agradou dessa mulher. A Bíblia não conta, mas imagine quantas bênçãos, quanta prosperidade essa mulher ganhou após ter agradado o coração de Deus. E aí que fique claro, não foi com muito dinheiro, não foi depositando muito dinheiro, mas o melhor do que ela tinha. Foi depositando o melhor do que ela tinha. Que fique claro que não foi pela quantidade de coisas que Abel dedicou a Deus. Não, de forma nenhuma. Foi porque ele dedicou o melhor a Deus. O melhor do que ele tinha. Não foi pelo muito valor. Foi pelo melhor. Entende? Assim como aquela mulher, não foi pelo muito valor. Foi pelo melhor que fez com que agradasse o coração de Deus. Entendem isso? Assim é com o nosso tempo também, meus amados irmãos. Nós devemos dedicar o nosso tempo como oferta, como os dízimos a Deus também. Também nós devemos nos dedicar. Abrir a Bíblia, estudar sobre ele, pesquisar sobre ele, assistir os nossos vídeos sobre ele, tá? E a pergunta fica hoje, né? O que eu daria ao Senhor pela minha salvação? O que eu daria ao Senhor pela minha salvação? Daria o meu tempo dedicado a ele, dedicado a ir para os cultos, a congregar, a estudar? Daria as minhas ofertas e os meus dízimos da melhor forma que eu conseguisse? O que eu daria ao Senhor pela minha salvação? O quanto seria grato a Deus por todas as coisas que Ele tem me feito, meus irmãos? Então, a mensagem hoje é essa, tá? E que o Senhor nos abençoe grandiosamente, tá? A mensagem dessa semana é essa, tá, meus amados? Então, até o próximo vídeo.